Deus, ilumina-nos para o entendimento da Tua santa palavra. Ela é o alimento para os nossos espíritos. Que o Senhor abra nossos corações para recebê-la de bom grado. Que o Senhor me abençoe, para que eu possa transmiti-la, Deus, tão somente orientado pelo Teu Espírito Santo, porque Ele sabe o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Eu te peço por isso, orando ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o versículo 39, irmãos, muito conhecido de nós, mas de tão grande profundidade. Juntos. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por favor, irmãos, sentem-se. Os batistas, normalmente, as igrejas reformadas, dedicam esse dia para dar louvores a Deus pelos atos, os fatos acontecidos a partir daquele momento. Eu não tenho por hábito, irmãos, de estar dando muito destaque à história. Eu tenho por hábito dar destaque no que a palavra de Deus diz sobre este momento. No que a palavra de Deus levou aqueles homens a uma posição tão difícil, tão radical. Mas para os novos convertidos em Jesus, que você vê falar de reforma protestante, que alguém pode te criticar dizendo, você hoje é um protestante, então você deve entender algumas coisas que eu quero de forma resumida falar nesta manhã. O que é o movimento reformista? Ele surgiu através de um levante de homens católicos, homens que exerciam função de líderes no catolicismo e que se levantaram contra princípios que o catolicismo estava praticando e continua praticando, o catolicismo romano. Eles se levantaram, por exemplo, por questões de ordens teológicas. A Bíblia dizia uma coisa e a igreja romana interpretava teologicamente de outra forma. Por questões éticas dos componentes da própria igreja e principalmente da direção. Por questões morais da igreja e de forma destacada pela sua liderança. Sim, tinha problemas morais. E eles também se levantaram contra o absolutismo do Papa, onde ele dava regras até mesmo para governantes das nações. Eles também se levantaram com aquilo que é chamado de indulgências, ou seja, bênçãos vendidas, negociações de bênçãos. Então o padre se elegia a autoridade, o Papa, ou autoridade religiosa, de que se alguém desse determinada oferta, a sua alma estaria sendo salva, por exemplo, do purgatório que eles pregam. Tudo isto aqueles homens observaram e levantaram teses, propondo àquela igreja as mudanças disto. Eles não propuseram ali um racha na igreja, eles propuseram uma proposta, está meio aqui redundante, mas para os irmãos entender, de mudanças desses desvios tão graves que acontecia na Igreja Católica. Então, irmãos, a chamada indulgência, principalmente praticado por um Papa chamado Leão XV, por volta do ano de 1515, mais ou menos. A reforma foi a partir de 1517, né, Robson? Fazendo uma conta aí, nós vamos chegar a 2005 anos, 505 anos parece, né? Que nós vamos chegar a isso aí a partir de 1517, nesse dia,
final de outubro, esses homens levantaram e assumiram a bandeira da reforma. Ela se iniciou, irmãos mais novos, com um movimento chamado pré-reforma. E ele foi liderado, eu vou aqui especificar alguns nomes. Por exemplo, um homem chamado Pedro Valdo, um homem chamado John Wycliffe, um homem chamado Thomas Manter, não sei se a palavra é essa, Tiago, me desculpe o inglês, tá? E a professora Amanda, John Hus, esse acho que está certo, e outros, tá? Então eles fizeram uma pré-reforma, ou seja, um pré-levante, mas eles não assumiram uma posição direta. Na minha opinião, eles se recruzaram, ou seja, eles se afastaram daquele meio e criaram um meio específico para eles. Mas foi um levante bom, porque despertou, né? Porque desse movimento surgiu os movimentos chamados valdenses, de Pedro Valdo. Surgiu os movimentos chamados de anabatistas. Esses dois movimentos defendiam essencialmente, por exemplo, digamos, o estado de pobreza, então, de comiseração. Esses homens defendiam, e com propriedade também, o batismo, o não batismo infantil, porque claramente entenderam na Bíblia que o batismo só poderia ocorrer depois que o homem reconhecesse-se pecador, aceitasse a palavra de Deus e espontaneamente então desse o teu testemunho público de fé. Mas principalmente que o homem, na sua consciência de pecador, fosse batizado em Cristo Jesus. Então, esse foi as teorias básicas desses movimentos, digamos, valdense, anabatistas, tá? Agora, desse movimento, meus irmãos, nós vamos criou, a partir desses movimentos, começou a criar estruturas para então efetivar a reforma, que aí sim foi de frente liderada por Martinho Lutero, um monge alemão, lá no castelo de Windsor, João Calvino, Zwinglio, Armínio, isso já por volta do século XVI, por volta do ano de 1517. Tá? Por essas questões, irmãos, esses homens passaram a examinar as Escrituras e os levou a uma verdadeira conversão a Jesus. E essa conversão a Jesus deu-lhes todo o potencial, potencializou-os para que eles promovessem, então, a reforma protestante. Ou seja, se vocês não aceitam as nossas sugestões daquilo que contraria as santas Escrituras de Deus, nós não podemos fazer parte desse grupo. E aquele povo, então, se levantou e surgiu o movimento da reforma. Tá? Esses homens passaram a examinar e as igrejas surgidas desse movimento são chamadas, então, protestantes ou igrejas reformadas. Né? Dito isto, irmãos, o meu objetivo aqui agora é falar sobre os pilares dos reformados. Ou seja, nós, como Igreja Batista, somos uma igreja protestante reformada. Quais são os pilares nossos? Quais são as bases nossas para que nós permaneçamos firmes nesse propósito de igrejas reformadas, de igrejas discordantes dos desvios doutrinários que se originaram lá? Aqueles homens estabeleceram 5 pilares, que já foi até lembrado pelo irmão Robson hoje, e nós vamos exatamente estar falando aqui, evidentemente, resumidamente, sobre esses 5 pilares. Pilares, os mais novos, eu creio, todos nós sabemos, que é uma base calculada para suportar todo
uma estrutura que há de ser erguida sobre ela. E Jesus nos falou dessa base. Quando Pedro, num dos seus diálogos com ele, que Pedro, iluminado pelo Espírito de Deus, ao ser perguntado por Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então tomou a frente e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E lá então, Jesus naquele momento disse, e eu te digo, que o Espírito Santo de Deus te revelou isso, e que a partir de hoje tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus estava se referindo à palavra pedra, no grego significa rocha. A palavra Pedro, no grego, significa pedra esmiuçada, pedra pequena. Então eu estava ensinando isso domingo passado para os nossos irmãos na escola bíblica, que Jesus é a grande rocha, aonde cada um de nós, como Pedros ou como Petros, estamos erguendo a igreja de Jesus. O pilar é Jesus. E aqueles homens, ao examinar as Escrituras, eles chegaram a 5 pilares da igreja católica, da igreja protestante, desculpe, irmãos. Não vou falar aqui em latim, mas vou falar o primeiro pilar, somente a Bíblia, a regra da nossa fé e da nossa conduta. Aqueles homens claramente chegaram a essa conclusão, que a Bíblia era a única regra de fé e de conduta da vida de um cristão, da vida de um homem que conhece a Jesus, que sabe a necessidade dele da salvação. E eu coloco aqui 2 textos da palavra de Deus. Primeiro, Salmos. Lá na sua casa, você abra a sua Bíblia em Salmos 119, 89. Ali nos fala algo que esses homens certamente verificaram na palavra de Deus. Não sei se o irmão Luiz vai conseguir projetá-lo. Está assim. Isso. Para sempre, ó Senhor, apagou para mim. Eu vou ler aqui no meu texto, os irmãos. Ó Senhor, a tua palavra é eterna. Ela está firmada no céu. Eu gosto mais dessa versão. Diz assim: ó Senhor, a tua palavra é eterna. O que diz isso, meus irmãos? Que a palavra de Deus não mudará em nenhum tempo do tempo. De eternidade a eternidade, a palavra de Deus permanece a mesma. Não há mudanças. Não haverá mudanças. Porque Deus é perfeito. E quando Ele estabeleceu a sua palavra, Ele já estabeleceu com a perfeição dele mesmo. Tudo o que vem de Deus é perfeito e não carece de nenhuma ratificação. Por isso, o salmista, de forma tão propícia, nos diz: ó Senhor, a tua palavra é eterna, porque ela está firmada no céu. Ou seja, ela está garantida no Senhor mesmo, que está no céu e que rege a história de todo o universo. Aqueles homens chegaram a essa conclusão. Mas 2 Timóteo 3, 16, 17, que nós já lemos na ordem do nosso texto, diz ainda algo que aqueles homens, que nós hoje temos como fundamento, como pilar da nossa fé. Diz toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. 66 livros da Bíblia Sagrada. São livros estudados, verificados por muitos conselhos em muitos tempos, para chegar à conclusão que foram livros escritos por homem, mas inspirados por Deus. Inspirados, para ser mais claro, soprados no ouvido dos homens para escrever
o que Deus falava. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e com as finalidades seguintes: é útil para ensino. Irmãos, o homem que não sente que ele precisa ser ensinado as coisas de Deus, certamente ele estará afadado a não conhecer esse Deus. Por isso, nós precisamos ser pessoas humildes e nós precisamos vir a buscar a Deus não a nossa capacidade intelectual, mas exatamente o contrário, pela nossa humildade de saber que seja eu um doutor, um engenheiro, um cientista, eu não sei nada de Deus. Por isso a palavra diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão. A Bíblia diz o que? Todos somos pecadores, não é isso, meus irmãos? E pecadores não carecem de repreensão ou não? Então a Bíblia é útil para a repreensão. É algo que nós também não nos agradamos muito, de sermos repreendidos, e para a correção. Além da repreensão, ela aponta a correção. Olha, você está fora dos trilhos nesse ponto. E a correção é essa, você precisa vir para cá. Então a Bíblia é para isto, irmãos. E continua, para a educação na justiça. O homem precisa ser educado na justiça de Deus, que é exatamente Jesus, que nos tornou justo a oferecer-se naquela cruz do Calvário. Essa é a justiça de Deus. Olhou para o mundo nas mãos de Satanás e não achou aquele justo. E ele enviou alguém para nos arrebatar e nos tornarmos justos. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê, irmãos? Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, não é isso que diz o texto? E continua o texto de Timóteo. A fim de que o homem de Deus, irmãos, todos somos de Deus, mas Deus deu os seus homens ao Jesus para serem purificados pela fé. Então tornarem-se homens de Deus para que nós prossigamos, ou seja, ele vem a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem que tentar fazer boas obras por si mesmo, irmãos, com certeza ele não terá êxito. Ele poderá até praticar algo agradável a alguém, tudo, mas sempre na sua obra, por si mesmo, por sua justiça própria, vai ter sempre a mácula do seu pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem só é instruído para a boa obra em Cristo Jesus. E aqueles homens entenderam isso e disse: portanto, doravante, só a Bíblia. Somente a Bíblia. Nada de encíclica, nada de reedificações, nada de mudanças, nada de considerações pessoais, nada de autoritarismo de um líder que se sente a audácia de querer complementar a perfeita vontade de Deus, que é eterna e que está firmada no céu. Que conclusão tremenda, irmãos. Por isso, só a Bíblia. A igreja tem a Bíblia como a sua ferramenta única para levar o mundo a conhecer a graça de Deus. Mas um segundo pilar que nós temos da reforma é Cristo. É o instrumento de Deus para fazer tudo isso. A Bíblia diz que Deus, no passado, falou de diversas formas a muitos homens, de diversas maneiras. Mas nesse tempo, ou seja, na plenitude do tempo, ou seja, no momento em que Deus se revelou visualmente ao homem, na encarnação
do próprio Deus no seu Filho Jesus, a Bíblia diz, nesse tempo ele falou pelo Filho. E o Filho não veio, além de complementar, falar tudo que completava a própria Bíblia, ele veio com a missão de justificar o homem pelo seu sacrifício vicário naquela cruz do Calvário. E aqueles homens, apesar de serem líderes, não tinham Cristo como a base, o pilar do cristianismo. Eles tinham a lei. Eles tinham lá regras a serem cumpridas. Não era Cristo o seu justificador. E aqueles homens chegaram a essa conclusão quando souberam que o próprio Deus se tornou homem, carne como nós, para se revelar ao homem e para, como homem, pagar a dívida do homem. Eles não pregavam isso. Eles pregavam indulgências, eles pregavam salvação comprada, eles pregavam ali que se você der a oferta X ou Y, você vai receber o perdão dos seus pecados. É o que prega a lei e o que ainda prega algumas igrejas aí hoje que se dizem reformadas, irmãos. Me surpreendo com isso. Nós temos dois textos que fundamentam o que eu estou falando aos irmãos. João capítulo 1, versículo 14. Lá na sua casa, você pode abrir, por favor. João capítulo 1, versículo 14. Se você ler todo o capítulo 1 de João, você vai entender aqui que é o ápice daquele momento. Quando Deus disse lá no início do capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí nós vamos ao verso 14 e nós lemos, e esse Verbo, ou seja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus revelou a glória do Pai aos homens, irmãos. E aqueles homens observaram, mas esse Cristo nós não pregamos. Esse Cristo nós não falamos dele. Nós estamos envolvidos em cumprir a lei. E depois eles caminharam ainda para no próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quando nos diálogos entre Jesus e os seus discípulos, preocupados com o seu retorno ao céu, João 14, 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E mais estupefatos sentiram aqueles homens ao deparar que esta não era a mensagem da igreja daquele tempo. O caminho único que conduz ou que reconduz o homem a Deus é Jesus. A palavra religião é traduzida por religar, ou seja, tornar a ligar. Então nós podemos dizer, se há religião, é esse que veio ao mundo para religar o homem a Deus, que foi desligado a partir do Éden pelo seu pecado. Então, solo Cristo é o segundo pilar dos reformadores e deve ser o pilar da igreja reformada. Até aqui faz sentido, irmãos? Ok. Terceiro pilar. Só a graça. Só a graça. O que é graça? Você olha para a tradução do original da Bíblia, o que é graça? Quando diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Quando nos diz que pela graça sois salvos. Graça, irmãos, é traduzida
por favor de Deus a pessoas imerecedoras. Nós podemos até praticar alguma graça, mas preferencialmente para as pessoas merecedoras. Se eu estou exagerando aqui, os irmãos me perdoem, mas essa é a verdade nossa. E se alguém duvidar, eu duvido da sua realidade de coração. Então, essa graça aqui significa o favor de Deus em prol de pessoas que não o mereciam. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Quem se lembra? Pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não olhou aqui para a terra e viu mérito em alguém. Ele falou assim, não, eu vou manifestar o meu favor aos pecadores do mundo. Isso é graça. E aqueles homens não tinham noção de graça. Eles tinham noção de lei. Por isso, eles faziam isso. Mas eu tenho aqui 2 textos também para nós fundamentarmos isso. Até já citei, acho que algum dele. Efésios, lá na sua casa, por favor, Efésios capítulo 2, 4 a 5. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos, olha só, irmãos, em nossos delitos, e outras versões acrescenta pecados, delitos mais pecados, uma aditiva, mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos ler junto o restante? Pela graça sois salvos. Aqueles homens, quando olharam aquilo, ficaram perplexos. Mas como é que nós temos que vender indulgência para alguém ser salvo, se a Bíblia diz que a salvação é de graça? A palavra graça significa favor, presente, que não precisa ser pago. E aquilo foi formando uma ideia de convicção de fé, de que tudo aquilo estava errado. E depois nós vamos também a Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, no seu capítulo 2, de 11 a 14, que é um texto altamente explicativo. Porquanto a graça de Deus, se o quê, irmãos? Isso, eu quero destacar aqui, se manifestou salvadora a todos os homens. O verbo aqui está no passado. Confere, os professores de português aí me ajudam, do passado mesmo. E diz o quê? Porque Jesus já se manifestou, a graça de Deus, o favor de Deus se manifestou de forma salvadora a todos os homens. Me perdoe aqui algumas igrejas reformadas que diz que há uma predestinação, que essa graça se manifestou somente para alguém que Deus já sabia que iria ser salvo. Claro que ele sabia. Mas se manifestou-se para todos aqueles que voluntariamente já fizeram e farão a sua confissão de fé em Cristo Jesus. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, vivemos quando, irmãos? No presente século, de forma o quê?
sensata, justa e piedosamente. Me chama muita atenção aqui, renegar, que quer dizer negar e negar. Sabe por que tem que ser repetido, irmãos? Porque hoje as paixões da nossa carne vão certamente nos incomodar para obedecê-las. E eu talvez já tenha renegado ela pela manhã, talvez já tenha renegado ela daqui a um pouco atrás, e vou precisar renegar outra vez durante muitos minutos ou momentos desse dia. Assim como vocês. Então essa graça se manifestou dessa forma, para que nós reneguemos a impiedade e as paixões mundanas. Paixões mundanas. O homem, eu às vezes digo aqui, irmãos, nós somos apaixonados pelas coisas do mundo. Ontem, sem nenhuma crítica aqui, só para ilustrar, nós vivemos aí um dia de manifestação de paixão desenfreada por um time de futebol. Eu conversava com alguém nesse horário sobre o Evangelho e nós tivemos que interromper muitas vezes, porque era uma manifestação mundana de tal proporção que a gente não conseguia ouvir uns aos outros. Isso foi ao longo da noite. Eu fui dormir por volta das 10 horas e continuava aquele. Nada contra o time que ganhou lá, mas é só para exemplificar as paixões mundanas. Isso deve ser renegado para nós, irmão. Como hoje nós estamos vivendo um momento onde grande parte do povo brasileiro pode estar vivendo uma paixão mundana, porque não é perpétuo. Nós vamos eleger hoje nosso presidente por 4 anos. E vamos orar para que ele faça um belíssimo governo. Mas não é eterno. Então, que isso não venha afetar a nossa espiritualidade. Bem, meus irmãos? Muito bem. Quando nós, então, renegamos tudo isso, nós passamos a viver nesse mundo de forma sensata, a sensatez, pensar no que vai fazer, pensar no que vai falar, pensar no que vai pensar. Será que tem jeito de pensar no que vai pensar, irmãos? Acho que tem sim. O meu pensamento está me levando a isso. Será que eu devo pensar sobre isso? Nós temos que renegar isso sim, irmão. Sensatez e controle, impiedade e paixões mundanas. Vivamos no presente século. Sabe qual é o presente século? É esse meu e de vocês. Nós devemos viver dessa forma aqui. E vem a grande esperança, a grande promessa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aqueles homens entenderam isso, louvado seja Deus. E eles não tiveram dúvida de dizer que a salvação não era por indulgências, não era por cumprimento de lei, não era por obras, mas era um presente de Deus, era pela graça de Deus. Então esse é o grande pilar dos reformados desse tempo, irmãos. Fale sobre a graça de Deus para as pessoas. Elas não sabem disso. Elas estão aí pagando promessas. Elas estão aí pagando vela. Aliás, hoje eu achei meio estranho, nossa revista da EBD falando em vela, pagar vela para criança. Eu até recomendei, a minha irmã professora levantou esse assunto, achei estranho.
Diz que tinha que acender uma vela lá, com a criança com os olhos abertos, ver que a vela está acesa, aí depois coloca uma venda no olho da criança, aí a professora vai, apaga a vela e manda a criança colocar a mão, para ver se ela está confiando em Deus. Achei absurdo isso partir de batistas, irmãos. Eu mandei cancelar esse ensino. Eu até logo à tarde vou falar com as irmãs professoras sobre isso. Coisa horrenda. Inclusive mentindo para as crianças. Não é uma mentira ou não? A vela, eu falei para a criança que está acesa, eu mostrei para ela. Aí fechei o olho dela e apaguei a vela. E ainda citando um texto da Bíblia. E passar por o fogo, tudo mais, de Isaías. Achei estranho. Vou escrever reclamando isso para a revista. Bom, quarto pilar da fé, ou seja, da reforma, só a fé. O homem é salvo somente pela fé. Fé salvadora. Fé que não vem de berço. O que é fé que vem de berço? É aquilo que o meu pai, minha mãe, com boa intenção, cria e me ensinou. É aquilo que algum líder, que por desconhecimento me ensinou. E a fé também temporária, que nós temos quando a nossa vida dá uns reboliços, não é verdade, irmãos? Nós procuramos Deus com mais ênfase. Mas Deus vem, cessa o furor das ondas e a nossa fé torna a baixar. Isso é uma fé temporária, temporã, fora de tempo, ou de tempo necessário para mim. A fé salvadora é aquela que leva-nos a crer em todos os momentos da nossa vida, desde o acordar até o dormir, e desde o último momento da nossa vida que nós estejamos morrendo, nós sabermos e crermos que Jesus nos salvou, nos justificou dos nossos pecados. E que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu visualizo Jesus aguardando-me para levar para os céus. Fé é aquilo que te leva a crer naquilo que você não vê. A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que creem no que não viram. Lembra lá de Tomé, da história de Tomé, irmãos? Eu só creio se eu ver os buracos na mão dele. E se eu ver lá o seu lado furado por aquela lança. E Jesus disse para ele exatamente isso. Agora você crê, né, Tomé? Porque você viu. Mas eu te digo que bem-aventurado aqueles que creram sem verem. Isso é a fé salvadora, irmão. E aqueles homens entenderam isso, né? E eu tenho dois textos aqui, para a gente caminhar para o final. Lá na sua casa, abra Romanos 3:20. Aqueles homens eram apegados à lei mosaica. Para eles, o objetivo era obedecer à lei. E a Bíblia diz que aquele que trata de obedecer à lei, se tropeçar em um só de seus preceitos, quem se lembra o que aconteceu? O resto tudo já foi por água abaixo. Então você pode andar santamente durante 23 horas do dia. Às 23h55, você pensou uma coisa pecaminosa, tudo aquilo que você fez durante o dia perdeu o valor. Você quebrou. Não é isso que a Bíblia diz, meus irmãos? Tiago? Pois é. Então a fé. Romanos 3:20 é uma definição esplêndida do que é a lei estabelecida por Deus através de Moisés. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o que, irmãos?
o pleno conhecimento do pecado. A lei é um padrão. E eu me olho naquele padrão, digo, eu estou fora disso aqui. Então ela revela que eu estou naquele ponto em pecado. Mas ela não me dá nenhuma alternativa de me justificar daquele pecado, daquela despadronização. Não é isso que os irmãos entendem? E o texto diz isso. A lei é para trazer ao conhecimento que o homem peca, não para salvar. E aqueles homens pregaram a lei como salvação. E o segundo texto, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, o que acontece, irmãos? Ninguém será justificado. Os judeus precisam aprender isso ainda. E nós vamos ser os ensinadores dele. Eu creio nisso. E finalmente, o último pilar da reforma daqueles homens. Só a Deus graças, glória. Só a Deus toda a glória. Lembra que nós lemos agora há pouco? Que o homem, pela sua justificação da fé, pela fé em Cristo Jesus, é por Jesus preparado pelas boas obras. Lembra quando Jesus disse que eu te glorifiquei na terra, Pai, fazendo o quê? As obras que tu me mandastes fazer. Então, meus amados, tudo que nós como igreja fizermos, que jamais seja atribuído a nós, mas seja para a glória de Deus. Porque se você é um evangelista, é um testemunho real de vida cristã, não é pelos seus méritos, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua capacidade A, B ou C, é porque Jesus te preparou para isto. É porque Jesus te capacitou para isto. E aqueles homens endeusavam os seus papas, a ponto de elegê-los como líderes universais, como senhores absolutos, autoritários, que para cumprir aquilo que eles achavam certo, mandavam até mesmo, a via de fatos, executar pessoas. Salmo 19:1 nos fala disto, irmãos. Lá no Salmo 19:1, leia lá na sua casa, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de quê, irmãos? Das suas mãos. Então, por mais incrédulo que seja o indivíduo, ele ora para os céus e observa toda a beleza do céu. A minha esposa tem o bom costume de, às vezes, fotografar o poente do sol. É um momento em que o horizonte se avermelha, tudo. E aquilo é uma proclamação da glória de Deus, irmão. Porque nenhum homem pode traçar um desenho daquele. Um desenho que você olha, daqui a 30 segundos já está outro desenho. Já observaram isso ou não? Então, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. A grandeza, o número de astros que existe no mundo, girando a velocidades incríveis, em órbitas definidas, e não se chocam. Então, o cientista que chega a esse conhecimento, ele tem tudo, irmãos, para dizer que isto proclama, isto anuncia, isto prega
que há um Deus de glória nos céus. E somente Ele pode fazer isso. E o texto de 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. Será que é primeira ou segunda? Será que eu não errei? É primeira mesmo, está certo. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o quê, meus irmãos? Com o vosso corpo. Como é que o meu corpo, o teu corpo, glorifica a Deus? Eu tenho certeza que você sabe. Então, o texto está dizendo que nós fomos comprados para isto. Você compra um objeto para que ele sirva às necessidades que você precisa, não é isso mesmo, irmãos? E você paga o valor daquele objeto. E Deus comprou a cada um de nós por preço. Qual foi o preço, irmãos? O sangue do seu filho Jesus. É um preço baixo? Não, é o preço mais caro que se pode imaginar. Você, eu, seja da qual for a cor da minha pele, o meu coração, o meu estado, o meu credo, Deus me comprou em Cristo Jesus. Para quê? Para que o meu corpo, que antes de ser adquirido por Deus, era usado pelo diabo para afrontar Deus pelos pecados que nós cometemos sem Cristo Jesus na nossa vida. Os irmãos concordam com isso ou não? Pois é. Então hoje o teu corpo é para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo foi bem firme na igreja de Corinto. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que maldizia, não o faça mais. Aquele que prostituía, não mais o faça. Aquele que era um idólatra, não o seja mais. Porque a glória é de Deus. Então esses, meus irmãos, são os pilares dos reformados. Nós não podemos sair fora disso. Os irmãos ajudem o seu pastor a permanecer nesses 5 pilares, como igrejas reformadas que nós somos nesse mundo. Só a Bíblia. Se alguém pregar outro evangelho do que se foi pregado, isto é o que, irmãos? Anátema, é maldição. Se alguém chegar aqui com um livro e abrir aquele livro e falar, irmãos, eu li um livro do escritor John George lá, e ficar pregando aqui histórias, irmãos, isso está fora dos pilares dos reformados. Preguem a Bíblia a tempo e a fora de tempo. Seja conveniente ou não, preguem a Bíblia. Outra coisa, irmãos, somente Cristo. Não tenha inibição de dizer para as pessoas, você só pode ser salvo por Cristo Jesus. Sexta-feira nós falamos para alguém, na luz da palavra de Deus, que a própria mãe do Salvador foi salva por ele, porque ela era uma descendente de Adão, portanto pecadora. Uma mulher abençoada, obediente a Deus, mas que precisava ser salva pelo filho que gerou no seu ventre. Só Cristo, só a graça, não é pelas suas obras, não é por cumprir a lei, não é por ser bonzinho, honesto, pagar as suas contas, que você vai para o céu. Você vai para o céu somente pela sua fé em Cristo Jesus. E somente a Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Nós estamos vivendo esses princípios, né? Vivendo esses princípios, eu afirmo para os irmãos que estaremos reconhecendo o trabalho desses pioneiros que lutaram pela verdade do Evangelho.
Mas, muito mais que isso, estaremos confirmando a nossa fé na graça de Deus, em Cristo, e vivendo a real esperança da nossa eternidade com Deus. Isso é fundamental para nós. Vamos orar. Pedir a Deus que aplique essa palavra a nós. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, que levou homens a te conhecer, que levou homens a serem torturados para defender a tua causa, mas que eles permaneceram firmes e hoje estão como mártires da tua causa, já nas regiões celestiais. Louvado seja o Senhor por isso. Oro por mim, pelos demais pastores, pela Igreja de Jesus, pelas igrejas reformadas, para que nós jamais nos afastemos dos pilares da nossa reforma, ou seja, da nossa salvação, da nossa transformação, da nossa mudança de vida em Cristo Jesus. Neste nome, Deus, nós oramos ao Senhor por isso. Amém.